Sejam todos bem-vindos nessa caravana cigana. A gente está aqui no nosso quinto encontro. A gente já teve 4 aulas, muito conteúdo para você que está me assistindo aqui ao vivo no YouTube. Não sei se você já está aqui comigo na plataforma. Seja bem-vindo, bem-vinda também. A gente vai entrar hoje mergulhando, entrando de cabeça nesse aspecto dos fundamentos da magia cigana. Então, uma grande oportunidade de você conhecer mais, de entender dessas histórias, de entender sobre toda essa trajetória cigana e agora entender principalmente dos fundamentos. Muitas vezes a gente vai pegar lá na internet, receitas, faz isso, toma banho daquilo, usa tal vela, tal cor, e a gente não sabe às vezes para que tá fazendo. Eu não sei você, mas eu acho horroroso isso. Eu detesto ter que fazer alguma coisa que eu não sei para que eu tô fazendo. Sabe o que eu me sinto? Eu sinto que eu não sou eu que tô fazendo. A minha cabeça não para naquela hora. Eu falo assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Ai, será que eu tô acendendo direito? Eu me sinto insegura diante dessa situação. E foi exatamente por isso que eu quis sempre estudar. Desde muito pequena eu fui atrás dos estudos para eu poder conhecer mais, para eu não me sentir insegura quando estava fazendo alguma coisa. E também vou te falar, para não ser enganada, porque se tem uma coisa que as pessoas adoram é enganar. Eu não sei você, mas eu já passei tanto por essa situação quando eu era pequena e eu falei, eu não quero mais. Um dia eu jurei para mim mesma, eu vou estudar e eu vou saber fazer as coisas. Então, diante disso, eu também quis colocar aqui nesse curso, nesses vídeos, esses fundamentos, para que você também se sinta mais segura para fazer as suas magias. Então, diante dessa situação, hoje o conteúdo a gente vai falar exatamente dos fundamentos da magia cigana. Você deve ter olhado, reparado aí que todos os meus slides são muito coloridos, Aqui essas rosas vermelhas não são à toa, nada aqui é à toa. E é exatamente este objetivo de explicar um pouco dos fundamentos. Só que calma aí. Vamos deixar uma coisa muito clara. A gente está colocando esse conteúdo aqui disponível para você aqui no YouTube e esse conteúdo depois vai lá para a plataforma, para o KiwiFi, mas lá na plataforma tem um conteúdo exclusivo. Então, você quer conhecer mais sobre o que eu estou falando, você quer ter acesso às apostilas, você quer ver melhor ali magias, porque tem coisas que eu vou ensinar só na plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Você que já assistiu o curso antes e está assistindo aqui agora gratuito, vai lá na plataforma porque tem coisas novas. Você já assistiu esse curso comigo antes? Tem conteúdo novo. Então, se você quiser, vai lá, se inscreve, aproveita, porque essa aula vai ficar disponível por tempo determinado. Então, corre se matricular para você poder assistir, rever, tirar suas dúvidas e interagir comigo e perguntar, porque eu vou estar lá também para a gente conversar, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ver nesse encontro de hoje, nessa nossa quinta aula? A gente vai explicar um pouco sobre o que são os rituais, O que significa fazer um ritual? A gente está entrando sim num conteúdo específico que é um conteúdo de magia. Eu dou aula de magia, já dei aula de magia com os oráculos. Fica atento aí, porque esse curso ainda vai vir aqui para você, na plataforma. Um conteúdo extenso que eu vou falar os fundamentos de magia, rituais, a gente vai ver ainda sobre isso. E eu vou explicar aqui no curso, também como você escolher o momento certo para você fazer a magia. Porque tem uma questão importante, a gente tem hora, Tem gente que fala, faz uma magia para mim. Eu vou falar, calma, eu faço, mas eu preciso ver a lua, eu preciso ver o dia da semana. Tem alguns aspectos que são muito importantes na magia. Há uma interferência, sim, disso, benéfica ou não. Eu sempre costumo trazer aqui a referência da astrologia. Gente, se um astro numa determinada casa faz uma interferência na minha vida, o que dirá na magia? A gente está mexendo com sutilezas, então isso é um ponto muito importante. Então, como é que a gente escolhe o momento certo? E eu vou falar neste encontro um pouco sobre as fitas
as velas e sobre o incenso. Então, aí é um momento para você também ficar atento a esse conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa, entender o que são os rituais, né? Os rituais, eu vou trazer esse conteúdo, essa definição, é uma definição que vem da antropologia. É uma das disciplinas que eu dava aula na faculdade, então eu fico muito confortável de falar sobre isso, porque durante muitos anos eu usei aí alguns referenciais teóricos, por exemplo, para falar sobre isso. O próprio Roger Bastide, Bronisław Malinowski também trabalhava muito com isso. Então a gente tem aí o Clifford Geertz, a gente tem aí alguns nomes que falavam muito sobre essa questão de ritualística dentro da antropologia. Então, eu trago essas definições porque ajudam a gente a entender. Rituais é uma sequência de atos. Então, sabe aquela coisa? Eu acordo de manhã, eu levanto, eu tomo meu banho, eu escovo meus dentes, eu tomo meu café. E dentro do processo do banho, eu não sei você, mas tem pessoas que são metódicas. Então, ela faz isso, ela entra no chuveiro, ela pega a bucha, ela põe um shampoo. Essa sequência de atos dá até para descrever, não é? Essa sequência de atos é uma ritualística. Então a gente tem um ritual do dia, que é o que a gente faz e quando a gente faz, e o como a gente faz também é um ritual. Então, nós seres humanos somos seres ritualísticos. Isso nos dá segurança. O ser humano tem ritual de tudo. Tem ritual para nascer, tem ritual para morrer, tem o ritual do aniversário, tem os rituais de passagem, por exemplo, batizado, casamento, o bar mitzvah, por exemplo, dentro da tradição judaica. Nós temos vários rituais que são fundamentais para a nossa vida e que nos dão segurança. Então, essa sequência de ações podem ser encenados. Então, a sequência, quando a gente faz um ritual, a gente vê lá o passo a passo. Quando ele é reproduzido, daí a palavra encenado, eles têm a forma de ajudar a gente a ter uma melhor ligação. Vou dar um exemplo aqui para você. Você vai fazer uma receita de bolo, né? Você vai fazer uma receita de bolo. A primeira coisa que você faz, vou separar todos os ingredientes. Colocou lá todos na mesa ou na pia, por exemplo. E agora eu vou começar com os ovos. Então você quebra os ovos, você faz as claras em neve, separa as claras, aí põe a gema, vai bater com a margarina, com o açúcar. Percebeu? O método de como você vai fazer, às vezes, se você pula uma parte, ele compromete na realização, no sucesso daquele bolo. Pega o bolo e coloca no forno frio. Bolo desanda. É exatamente isso. Então, essa ritualística é a sequência com que a gente faz algo que garante o sucesso. E quando a gente fala de magia, essa sequência tem a mesma função de promover uma maior ligação, uma maior conexão entre o interlocutor, que no caso é um sacerdote, um mago, um feiticeiro, porque ele sabe como fazer. E aí tem uma coisa, quem mexe com magia, com bruxaria, vem aí, fica aí o convite para você depois, um outro curso que a gente vai ter aí de magia, né, de bruxaria nesse sentido. A gente vai sempre ter o Grimório, que é o caderno de receitas e que a gente coloca as nossas receitas lá, né? Ele é quem faz essa ligação entre a pessoa que está aqui e o plano, no caso, superior para quem você está fazendo a magia, tá? Os rituais podem ser algo estabelecidos pela tradição, como eu falei, o bar mitzvah, por exemplo. O batismo é um ritual estabelecido e que é realizado de maneira diferente, de acordo com a tradição, de acordo com a religião. E aí os próprios hábitos, né? Como a pessoa toma café da manhã, o que ela come no café da manhã, é muito cultural isso. Então é exatamente isso. Pode ser estabelecido pela tradição ou pode ser algo realizado espontaneamente pelas pessoas, né? Ou seja, você faz às vezes porque todo mundo faz. Enfim, uma série de aspectos.
Quais são os fundamentos que você não pode deixar de fazer antes de fazer um ritual? Eu falo para as pessoas, quando elas vão fazer, às vezes, alguma determinada magia, principalmente quando não se conhece, você tem que tomar atenção. Tem gente que tem medo de acender uma vela dentro de casa, não é? Nossa, eu não vou acender uma vela porque eu vou atrair espíritos. Eu não vou fazer um banho se determinada pessoa não falar, não orientar. Eu tenho medo, né? Eu atendo as pessoas e elas falam muito isso. Eu tenho medo de acender uma vela. E se eu fizer errado? Calma lá. Tem coisas que a gente faz e que não necessariamente tem um problema. Vamos supor, faltou luz na sua casa. Você não vai acender uma vela? Lógico que você vai. Mas você vai acender uma vela na sua casa, por exemplo, para uma determinada pessoa que se foi, dependendo da tradição religiosa, você vai, né? A gente tem pessoas que, por exemplo, tem o altar de antepassados, ela acende vela, ela oferenda comida, e tem gente que não. Então tá tudo certo, depende da tradição. Por outro lado, quando a gente quando a gente fala sobre magia cigana, a gente precisa ter alguns itens que são fundamentais. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui para você e dizer o seguinte, porque eu até me aproximei aqui. Então, um ponto que é muito importante. Os ciganos conhecem muito de magia. Então, certamente nesse encontro ou em outros encontros que a gente vai fazer, inclusive exclusivo para o pessoal que está na plataforma com a gente, esses encontros, a gente vai falar de aspectos que são fundamentos da magia e que muitas vezes você já viu isso, já leu isso, por exemplo, dentro de algum curso de magia, ou você já viu isso dentro da bruxaria, por exemplo. Porque sim, os fundamentos às vezes não são diferentes. Às vezes os fundamentos são iguais. Porque os ciganos, por onde passaram, aprenderam muito. E aprenderam os fundamentos da magia, por exemplo, no Antigo Egito. Então não dá para ser diferente. Eles com certeza vão incorporar isso no seu dia a dia. Então, que preparos que a gente precisa primeiro fazer? Primeiro, o preparo pessoal. Eu preciso estar bem. Eu preciso me sentir bem, eu preciso estar bem de saúde antes de fazer uma magia. Então, se eu tiver muito gripada, se eu tiver com uma enxaqueca terrível, isso compromete a realização do meu ritual. Então, peça para outra pessoa fazer. Ou faça algo, por exemplo, para que você fique bem, para a sua saúde se restabelecer, por exemplo, antes de você fazer a sua magia. Isso é muito importante quando a gente fala sobre isso, né? Cuidado, separe sempre os elementos, né? Que elementos que eu vou utilizar? Um ritual, uma magia começa quando você já separa os ingredientes. Da mesma forma como a gente vai fazer um bolo. A gente não coloca lá todos os ingredientes, né? A gente às vezes precisa deixar a margarina em temperatura ambiente, deixar o ovo em temperatura ambiente se ele estava na geladeira, exatamente para não comprometer o sucesso e o bom resultado daquela nossa receita. Então os elementos precisam ser separados, limpos, lavados, às vezes consagrados antes de serem utilizados na magia. Então a gente precisa separar isso. A outra coisa que eu preciso olhar é o espaço que eu vou fazer essa magia, né? Em qual local, que medidas de segurança que eu tenho que adotar, e eu vou explicar isso nas nossas aulas exclusivas. Em que período que eu posso fazer essa magia, é algo que eu vou falar aqui também. E quando eu falar, que cuidados que eu tenho que ter. Então é um ponto bem importante que eu vou comentar também. Em se tratando de preparo pessoal, e aí esses pontos eu deixei isso bem especificado na apostila, né? Que eu vou deixar lá exclusivamente para o pessoal na plataforma, né? Então, que proteções que a gente pode adotar, por exemplo? Você pode acender uma vela para o seu anjo da guarda, você pode fazer uma oração para algum anjo, algum santo da sua devoção, né? Como eu comentei em outros encontros, os ciganos
gostam muito e se afinizam muito com os anjos. Então, por exemplo, uma oração para São Miguel Arcanjo, a própria oração de Santa Sara, a gente falou tanto no nosso segundo encontro, é uma outra oração que é muito importante de você fazer quando você vai fazer né, as suas magias ciganas. Aí você fala, mas eu não tenho afinidade com Santa Sara, eu não acredito em santo nenhum. Eu gostaria que você revisse isso nesse momento, porque os ciganos são muito religiosos e são muito devotos, né? Você pode não cultuar Santa Sara ou não cultuar algum outro anjo, arcanjo, mas faça alguma oração ou pelo menos alguma mentalização que blinde você nesse momento e te ajude nesse instante. Algum banho é muito recomendado e eu tenho algumas orientações, inclusive no próprio material com relação a isso, do que você pode fazer, né, que te auxilie nesse processo. Faça somente se você estiver bem, né? Como eu falei, se você está aí fazendo uso de algum medicamento, por exemplo, um antibiótico muito forte, ou algum medicamento, por exemplo, que te deixa mais sonolento. Então, presta atenção se isso não tira a sua energia naquele momento, e aí você não vai conseguir fazer uma boa entrega e uma boa magia. Tá? Respeite sempre o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, eu vou fazer uma magia para a pessoa, mas ela não me pediu. Será que ela quer? Eu já passei por essa experiência, sabe? De falar com a pessoa e assim, eu queria tanto fazer uma magia para você, para te ajudar, e a pessoa fala assim, mas eu não quero. Eu falo assim, mas como você não quer? Eu não quero. Cara, e agora? Né? Eu falei, ainda bem que eu não fiz. E sério, eu falo, ainda bem que eu não fiz. Porque às vezes a gente faz algo para querer ajudar aquela pessoa, porque a gente acha que aquilo é melhor para ela, mas ela não quer. Então a gente precisa também respeitar o livre-arbítrio da pessoa, porque às vezes a condição que ela tá melhor, pelo menos para ela. E aí a gente precisa entender que a realização da magia implica no tempo, na atenção e no cuidado. Então, você vai fazer uma magia, deixa o celular de lado. Só se você estiver assistindo com a gente aqui, você pode até colocar no computador, né? Ou quando você estiver assistindo as outras aulas, você coloca no computador, aí você assiste e aí você acompanha. Porque do contrário, a melhor coisa é você deixar de lado. Você pode saber o que fazer? Você pode pôr uma música cigana na hora que você quiser fazer. Você pode acender um incenso naquela hora que vai te ajudar quando a magia não envolve um incenso. Então você tem que criar um ambiente favorável para que você faça magia. Para que você se sinta mais conectado, mas elimine as distrações nesse momento, e isso é fundamental. Quando a gente fala de preparo do espaço e do tempo, é recomendável que você observe as fases da lua e o dia da semana. Os ciganos, eles são muito conectados com isso, né? Então, se a lua é cheia, se a lua é minguante, se a lua é nova, a gente vê muito isso dentro da bruxaria, por exemplo, né? O quanto isso rege, né? Todas as práticas da magia. A agricultura segue as orientações, por exemplo, lunares, né? Nós mulheres somos seres lunares. Então, eu só corto meu cabelo numa determinada lua. Muitas mulheres têm isso. Ciclos de nascimento são o quê? 9 ou 10 luas. Então, ela tem uma influência sobre a nossa vida que dirá sobre a magia. Então, você já tem uma ideia aí de como é que é. Os dias da semana, a gente vai ver aqui um material. Lá na apostila tem mais informações sobre isso. E escolha um momento tranquilo na sua casa para fazer, sabe? Então, assim, escolha uma hora que você sabe que você não vai ser interrompido, que não vai chegar alguém, vai te interromper, vai te atrapalhar, porque isso interfere sim na magia. Então, tome cuidado com relação a esse aspecto, exatamente para você não ter algum tipo de problema, uma interrupção, uma desconexão naquela hora, tá? Onde você pode fazer? Você pode fazer a sua magia, por exemplo,
diante do altar ou próximo do seu altar. Eu falei isso numa das aulas, que o altar ele é uma energia condensada, uma condensação de energia, né? Então você pode fazer ali e colocar no seu altar, depositar no seu altar, dependendo do propósito, onde você vai deixar essa magia. Então tem lugares que a gente não deixa magia, né? A gente não pode deixar magia. Uma magia de prosperidade eu vou deixar no banheiro. Já teve gente que perguntou para mim. Falei, jamais você vai deixar no banheiro. Banheiro é um lugar que você não faz magia. Você vai fazer limpeza no banheiro, mas não magia no banheiro, né? Então tem pessoas que perguntam se pode fazer, onde pode deixar uma magia de prosperidade. Se você quer deixar magia de, por exemplo, de prosperidade, deixa na cozinha. Na cozinha é um bom lugar para você deixar uma magia de prosperidade, mas não no banheiro, concorda? Então tem alguns pontos que a gente precisa entender aí. O altar é um local importante. Se você não tem um altar cigano, então você se volte para onde o sol nasce. Eu não sei você, nessa altura do campeonato, eu já vou lá no meu celular, às vezes muitos celulares já vêm com uma bússola, vê lá onde é que nasce o sol, ou para onde é o norte, e você coloca lá na direção, observa. Percebe? Isso é uma coisa importante dos ciganos, eles são bons observadores. Então observe aonde nasce o sol e você pode se voltar para a direção da onde ele nasce. Se você fizer uma magia em campo aberto, não deixe lixo. Até mesmo quando a gente vai descartar elementos, por exemplo, a magia dos grãos, eu falo muito, né, do uso de grãos nas magias, a gente jamais joga ali os restos, sabe? Coisas de plástico, lixo, né? E se são grãos, frutas, você pode depositar na natureza, você pode enterrar, mas jamais deixa as coisas ali, o lixo ali, sabe, expondo aquilo dessa maneira. Isso é totalmente desnecessário e contra os fundamentos ciganos, porque se os ciganos eram povos que viviam nas praças, nos caminhos, nas ruas, e eles jamais deixariam uma magia ali para fazer sujeira, deixar sujo, né, num lugar em que ele monta o acampamento, percebe? Então é um ponto para a gente também perceber isso, tá? Eu falando sobre as fases da lua, vamos lá. Fase da lua nova. O que a gente pode fazer quando eu quero iniciar alguma coisa? Iniciar um comércio, iniciar uma nova fase da minha vida, um novo relacionamento. Quando eu quero renovar algo, trazer algo para minha vida, lua nova. Lua crescente, magias de crescimento, de abundância, de prosperidade. Por isso, uma dica: jamais assopre canela no dia 1º se a lua é minguante. Vocês percebem, quem me segue no Instagram, que eu não divulgo no 1º dia do mês que você deve assoprar a canela, que é uma prática cigana, quando se está numa lua minguante. Não é sempre que eu divulgo isso. Eu vejo lá o pessoal divulgando, eu falo, ai gente, essa pessoa precisa fazer o curso comigo. Para fazer, né? Porque as pessoas divulgam insistentemente, eu falo, essa pessoa precisa estudar, agora tá aqui o curso para você, né? Então aproveita você que fica aí incentivando as pessoas a soprarem a canela no dia 1º, todo dia 1º, e exatamente numa lua minguante, você está fazendo com que a outra pessoa, né, em vez de prosperar, que a outra pessoa empobreça. Então vamos tomar atenção com isso. Lua minguante, né, a gente vai trabalhar energias de corte de sentimentos. Eu quero tirar alguém da minha vida, eu quero esquecer uma pessoa, tirar o ex mesmo, sabe? É isso, magias, né, na lua minguante, como eu falei. Então, lua crescente, magias de crescimento. Lua cheia é a lua dos amantes, uma excelente lua para a gente fazer as magias do amor. E olha aí, em Dia dos Namorados, né, a gente sempre tem muita procura de pessoas que querem magias pro amor, então é um bom momento aí para você fazer não só rituais do amor, mas rituais de crescimento, rituais de abundância.
né, para melhora das condições, ter mais clientes. Então é uma boa magia para isso, tá? A lua minguante, rituais de limpeza, como eu falei, e os rituais de corte. Eu quero esquecer uma pessoa, tirar uma pessoa da minha vida. Então são duas práticas aí bem importantes pra gente. Dia da semana. Então percebe que como isso é importante quando a gente fala aí, né, de determinados aspectos, né, é extremamente significativo. E muito embora aqui a gente não tenha falado da astrologia cigana, mas os ciganos trabalham muito com essa energia dos astros, né? Então, por exemplo, segunda-feira, dia da lua, um bom dia para trabalhar as energias de fecundação, energias receptivas, trabalhar os instintos, as magias, aí ligando, pedindo principalmente para abrir aí, nesse caso, os canais mediúnicos também são muito importantes. Terça-feira, dia de Marte, magias de paixão, magias de conquista, magias trazendo energia, magias de vingança. Eu quero que ele, né, eu quero que ele pague o que ele me deve, eu quero que ele sinta o gosto do que ele fez eu sentir, né? Infelizmente a gente vai ter gente que quer isso. E magias para falta de atenção. Quarta-feira é o dia da comunicação, regente é Mercúrio, e aí todas as magias ligadas a esse aspecto de comunicação. Para quem trabalha nas redes sociais é muito bom fazer as magias às quartas-feiras, né? É uma energia de criatividade, de eloquência, de comunicação, de intelecto. Quinta-feira, energia de expansão, Júpiter, né? Então é uma favorável para a gente aí, limpeza, também generosidade, crescimento, bons para isso. Sexta-feira é dia de Vênus, uma energia aí ligado também ao romance, ao amor, prazer, ao sexo, também às parcerias e harmonia. Sexta-feira fica aí a dica para você fazer as suas magias. Sábado, energia de Saturno. Saturno é um planeta de trazer uma coisa de justiça, né? Então, ele vai trabalhar muito essa questão morte, decadência, separações. Então, tudo aquilo que eu quero que seja resolvido, mas também perante a lei. Saturno traz muito essas coisas da legislação, ele é o grande legislador, né? E no domingo, dia do Sol, um dia importante para trabalhar vitalidade, força, poder, liderança, também criatividade. Então, de acordo com aquilo que você quer, você escolhe o dia da semana e observe a fase da lua. Por isso que a magia, a prática da magia em si, ela requer cuidados que são importantes e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Não é só acender uma vela, a gente fala que de boas intenções o inferno está cheio. Não é? A gente escuta isso e é exatamente essa situação. Trabalhar com magia requer cuidados, não é só escolha dos elementos, mas tem outros aspectos que são muito importantes. E aí, a gente também tem outro ponto que a gente precisa trabalhar e é muito importante a gente falar aqui, que é o uso das cores. Quando os ciganos usam as cores, eu vou falar inclusive sobre isso, a gente vai perceber muito aí no que diz respeito às velas e as fitas, né? Quando eu falei numa das aulas, eu falei sobre o pandeiro, né? E eu comentei inclusive que o som, ele promove uma vibração que propicia, que facilita a conexão, né? A sintonização com a entidade. É muito comum nas tendas ciganas, né, a gente vê, por exemplo, os panos coloridos e aí as fitas separando às vezes um ambiente do outro, ou as fitas penduradas às vezes até no acampamento em volta, né, como uma questão de simplesmente de decoração. Não é simplesmente decoração. Então, o uso das fitas dentro das tradições ciganas, né? E aqui no pandeiro, às vezes até nesse sentido, né? Como um enfeite,
ele tem exatamente a função de trabalhar aí a vibração das cores. Esse pandeiro não é meu, esse pandeiro é da cigana, exatamente, né? Eu falo que eu pego emprestado o pandeiro dela, né? E ela gosta sempre de muitas fitas no pandeiro. O objetivo é exatamente que quando ela movimenta, percebe? Olha o movimento que faz. A vibração vem, então quando ela bate, né, ela toca o pandeiro, ele quebra a vibração e as fitas espalham a energia. Percebe que é muito mais amplo o significado do que somente um adorno, um enfeite. Não é só um enfeite. A gente vai ver, inclusive no conteúdo exclusivo, o uso das fitas de outras formas na magia cigana, né? Por exemplo, as guias que muitas vezes os ciganos usam são de fitas ou contém fitas, exatamente como uma forma de explicar ali o fundamento. Então, cada uma das cores tem um significado, né? Por exemplo, a fita amarela traz energia do sol, sucesso, fortuna. Azul claro, né? Como a gente vai ter aqui também, vai trazer uma ligação com o plano espiritual, garante bons sonhos. Tem uma magia cigana que a gente usa a fita azul clara, um pouquinho mais grossa, e a gente coloca amarrado aqui na frente, no nosso frontal, e pode pingar, por exemplo, um óleo de lavanda para tranquilizar os pensamentos e trazer bons sonhos, né? Sonhos, por exemplo, com as entidades ciganas, né? Então a gente pode fazer essa magia, né? Se for um azul escuro, vai trazer força e coragem. A cor branca é a soma de todas as cores, traz paz, espiritualidade, tranquilidade. Na ausência de uma das cores, você pode usar branco. A cor dourada é um contato com os mestres ciganos e também trabalha a energia da prosperidade. A cor laranja traz alegria, felicidade. Lilás, espiritualidade. Rosa, amor, paz, serenidade. Verde claro traz energia de fartura. O verde para os ciganos é muito importante porque é energia da terra. E para os ciganos, tudo que vem da terra traz prosperidade. Prosperidade é o verde, né? Traz crescimento. Se for o verde escuro, vai trazer coragem. Vermelho, paixão, alegria, é a cor do dinheiro para os ciganos, né? Por isso que eles usam muito vermelhos. Lembra as flores, as rosas vermelhas que estavam no começo? Exatamente por causa disso. Violeta vai transmutar as energias e liga os planos espirituais. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente, né, dessa questão das cores, a gente vai ter isso também presente nas velas, né? A gente vai ver muito ali os candelabros com várias cores. Os ciganos usam muitas cores. Podem usar outras cores, como por exemplo um roxo mais forte ou o preto. Pode, muito embora não é muito comum os ciganos usarem a energia do preto. Às vezes isso está presente quando a gente fala de Exu ou Pombogira ciganos. Tá? Mas o que eu queria mais mostrar aqui para vocês, e aí eu volto a falar, esse conteúdo tá exclusivo no nosso material, na plataforma, e também os vídeos, né, o material de apoio e os vídeos também vão estar exclusivos na plataforma. É dizer o seguinte, que a chama de uma vela traz um significado muito específico. Então, quando você vai fazer uma magia, você tem que observar não só as cores, mas você terminou de fazer a magia, você tem que ir lá observar. Você está vendo a vela queimar, você tem que observar como é que essa vela tá. Então, quando a gente fala sobre a posição da vela, a gente precisa ver a maneira como essa vela queima, porque ela vai dizer para nós se a gente precisa fazer a magia de novo, se a gente precisa fazer uma outra magia depois, se aquela magia que a gente fez vai ter um bom efeito, porque senão a gente deveria ter feito uma magia anterior. Então, magia
é também observação. Isso é uma coisa importante, não só quando a gente fala de ciganos, mas quando a gente fala de magia como um todo, né? Então, se uma vela chora, como por exemplo, olha só, essa vela amarela aqui não tá chorando, essa aqui tá. Então, por que essa vela amarela não tá chorando? Olha o tamanho da chama daquela vela amarela. Essa verde já tá menos. Olha o tanto que essa vela branca tá chorando. Isso é um significado. Eu não sei para que essa magia foi feita. O que eu sei é que ela já me mostra que há uma resistência aqui que precisa ser quebrada. Por isso que a chama branca tá quebrando mais fortemente ali. Então, se a vela chora, o tamanho da chama, se o pavio, olha, aqui a gente vê, por exemplo, resquícios do pavio que caiu. Tem velas que às vezes elas se partem em dois, e aí você tem uma chama em cima e uma chama no meio. Isso tem um significado. Então, nós precisamos conhecer mais para fazer uma melhor prática, e esse conteúdo você vai ter exclusivamente no nosso material na plataforma, tá? Então é muito importante. Outro ponto que eu acabei não comentando, a velocidade. Às vezes você vai fazer uma magia e você coloca mais de uma vela lá, você vai ver que às vezes a vela vermelha, ela simplesmente apagou e as outras estão mais altas ali. Então, por que será que aquela cor, aquela vela apagou? Às vezes é a qualidade da parafina, pode até ser, mas nem sempre, né? Então esse é um outro aspecto. Observe onde você vai comprar as suas velas, escolha, né, com bastante cuidado quando você vai comprar as suas velas, né? Acenda as velas e preste atenção. Às vezes não é o vento, às vezes é a energia que está se movimentando naquele momento. E aí, outro aspecto que a gente também sempre utiliza é o uso dos incensos. Os incensos para o cigano vêm da tradição da Índia. Eu particularmente gosto demais dos incensos indianos. Eu acho que eles são extremamente perfumados, são de boa qualidade, né? Principalmente os incensos de masala, que ele é mais, né, cor de caramelo. Eu gosto muito, e os incensos são maravilhosos. Eu conheço muitas pessoas que produzem os seus próprios incensos, né? Tá tudo certo se você faz, mas o incenso é um recurso importante dentro da magia, principalmente dentro da magia cigana. Ele é utilizado para purificação, ele é utilizado para ajudar naquele processo, para conexão da gente com as entidades ciganas. Eles limpam o ambiente muitas vezes, então eles são extremamente recomendados aí. E o incenso que você vai utilizar também. Aqui certamente a gente não tem todos eles, mas informações você vai ter no material, mas a gente deixei aqui alguns. Então, por exemplo, alfazema é muito gostoso, ajuda a gente na intuição, afasta a gente da insegurança quando a gente está diante de uma situação. O incenso de canela expande a aura, ele é afrodisíaco, ele também traz energia, equilibra o nosso organismo. O incenso de cravo aumenta a resistência, eu adoro cravo, muito gostoso, né? Você pode até usar o cravo na queima, ele fortalece a gente a lidar com as situações e também ajuda muito a atrair o dinheiro. O incenso de jasmim, ele é fantástico para promover um equilíbrio e um poder da nossa mente. Então, jasmim e alfazema é uma excelente dica para você. Patchouli, ele traz a coragem de dar um passo, o estímulo para você fazer as coisas e desperta no nosso corpo sensações muito importantes. O outro é o incenso de rosa, que vai despertar a sensualidade. As ciganas amam o incenso de rosa e as pombogiras ciganas são fãs desse incenso. Fica a dica aí para você. Bom, encerramos esse nosso conteúdo, falamos aqui, né, um pouco desses fundamentos, mas olha só, a gente encerrou esse conteúdo aberto, porque no conteúdo fechado, exclusivo, tem muito mais coisas, tem muitas outras aulas que virão e você vai poder aí
mergulhar em outros fundamentos dentro das tradições. Lembrando, próxima aula é a nossa última aula aberta aqui para você que está assistindo no YouTube. A gente vai falar um pouco sobre banhos, vou explicar alguns rituais. Claro que eu não vou poder falar muito, né? Porque afinal de contas o material tá lá disponível, conteúdo exclusivo para você que tá aí. E eu vou te falar, se você que trabalha com cartas, com oráculos, você pode acrescentar isso no seu trabalho, ou seja, fazer magias para ajudar os seus clientes, para te favorecer, pode ser realmente muito recomendado. E eu espero que você esteja gostando aqui, quero ouvir as suas dicas, quero ouvir as suas observações, os seus comentários. E eu não poderia encerrar de uma outra forma, senão com a bênção cigana, que você seja abençoado com o sal, com o pão e com o ouro. Que Santa Sara abençoe a sua vida e eu espero você no nosso último encontro aberto aqui. Até o próximo encontro. Tchau!